Fauna e flora ricas com diversas espécies, o bioma cerrado também apresenta uma enorme variedade de tipos de solo. Hora da nossa capacitação tecnológica. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre solos do bioma cerrado. Tanto os fatores de formação dos solos, de uma forma geral, como também como é que estão distribuídos esses solos na paisagem. Então, um tipo bastante importante que ocorre nas porções mais planas e os solos mais profundos é o latossolo vermelho. Ele é bastante profundo, a gente observa aqui na trincheira, são solos bastante homogêneos e bastante profundos. Eles podem ter até dezenas de metros de espessura aqui no bioma cerrado. E eles são vermelhos porque eles são ricos num mineral chamado hematita, que é um óxido de ferro. E hematita tem um nome sugestivo, que tem a mesma origem da hemácia, que é a cor do nosso sangue. Então a hematita é que dá essa cor vermelha, cor de sangue, nos nossos solos. Quando você encontra um solo mais amarelado, assim, um latossolo com esse tipo, ele também tem características morfológicas parecidas com o latossolo vermelho. Entretanto, o latossolo vermelho-amarelo, ele tem essa cor devido a um outro mineral chamado guetita, que é um hidróxido de ferro. Então, uma coisa importante que a gente tem que mostrar nisso aí é o seguinte, que o latossolo vermelho-amarelo, ele está numa situação com maior atividade da água, portanto tem uma maior proximidade do lençol freático, enquanto que nos latossolos vermelhos há uma tendência dos solos serem mais profundos, então a cor do solo é um excelente indicador ambiental. E uma coisa que é importante dos latossolos é a elevada capacidade de drenagem da água. Apesar de serem solos bastante argilosos, eles são solos bem drenados, porque eles formam agregados tamanho silt e areia, que permite que a água drene com grande facilidade. Então, isso são características físicas muito boas para você fazer manejo agrícola desses solos, apesar da baixa fertilidade. Então, a gente observa como é que é um tipo de relevo. A gente observa que é um relevo plano e a gente percebe também que a continuidade do relevo e do tipo de solo é bastante contínua na paisagem, em geral. Quando a gente olha um neossolo quartzanênico, ele é parecido com o latossolo do ponto de vista, olhando de uma forma geral. Ele também é bastante homogêneo, é bastante pobre em nutrientes, entretanto, eu não tenho agregados do solo nesse tipo de solo. Esse tipo de solo é formado por grãos simples, especialmente por grãos de areia. Então ele é bem drenado, não por causa dos agregados, mas por causa dos grãos de areia de onde veio o material de origem. Então é uma paisagem também similar ao do latossolo, o relevo tem que ser plano e ele tem essa paisagem também similar ao que ocorre com o latossolo. Outro grupos de solo que são importantes, porque aquele primeiro grupo de solos, o latossolo e o neossolo quartzanênico, é um tipo são solos bastante profundos, bem drenados e com pouca diferenciação do perfil. Quando a gente olha esses solos, onde eu tenho acumulação de argila em horizontes mais profundos, então eu vou ter vários tipos de solos gerados dessa forma. Eu vou ter um solo que ele vai ter uma ligação com o material de origem, que são esses nitossolo vermelho, e que pode ter influência tanto de materiais de origem ligados às rochas básicas, como também associado com calcários. E dependendo da fertilidade, eu posso ter um solo que é chamado de chernossolo, que são solos bastante férteis, que ocorrem apenas pontualmente no cerrado. Eles não são importantes
Nem um nem o outro ocorrem em quantidades muito pequenas no bioma cerrado. E nós temos aqueles solos que são mais rasos, e que também vai ter essa influência de acumulação de argila no horizonte mais profundo. Então nós podemos ter, dependendo da fertilidade, chamado de argissolos, geralmente tem fertilidade inferior aos outros solos. E esses outros solos aqui vão ser pontualmente mais férteis, mas são bastante raros. Então, esse é um tipo de ambiente em que o relevo é mais movimentado. Eu não estou mais em relevo plano, eu estou em relevo mais movimentado da paisagem. Então, aqui, ó, mostrando aqui um argissolo vermelho. O argissolo, ele tem estrutura diferente do latossolo. Ele tem agregados geralmente maiores e com um tipo de característica que diferencia bastante dos latossolos. Uma coisa que é importante é a variação textural, né? No horizonte A, ele tende a ser mais arenoso que o horizonte B. Isso é uma característica típica desses solos que nós chamamos de solos com B textural. A mesma coisa acontece com o litossolo vermelho. Aqui é só material de origem que é diferente. E aqui é um tipo de paisagem. A gente pode observar que a paisagem não é mais um relevo plano, é um relevo mais movimentado e tem várias influências aqui do material de origem. Eu posso, no latossolo, eu posso ter vários materiais de origem e vou gerar o mesmo tipo de solo. Quando eu estou numa situação como essa, eu vou estar o material de origem vai influenciar muito as características do solo. Os cambissolos são solos rasos, são bastante importantes, nesse caso, já são bastante importantes no cerrado. Eles são solos em que o horizonte B ele está iniciando a sua formação. Então, eu tenho o horizonte A, o horizonte B iniciando e logo abaixo eu tenho o saprólito ou a rocha que está ocorrendo logo abaixo desse horizonte que tem o horizonte B incipiente. E aqui é um relevo típico de cambissolo. A gente pode observar, esse é um padrão de uma paisagem em que o material de origem ele é bastante impermeável, a gente vê os ravinamentos, e o solo é bastante raso. E é bastante importante esses solos rasos, eles são bastante frágeis. É necessário o uso e a recuperação deles é bastante importante. Outros tipos de solos que ocorrem no cerrado são solos hidromórficos, onde existe uma drenagem ineficiente. Então, nós temos basicamente três grupos, né? Uns solos onde você tem uma drenagem bastante ineficiente, quase todo ano, independente da estação do ano, o solo fica encharcado. E nesse encharcamento, o que acontece? Você tem a redução do ferro, o solo fica com essa característica com ferro 2, ele não acumula ferro na forma oxidada, nem vermelho nem amarelo, ele tende a ser com um pouco ferro, tem uma tendência a perder o ferro. É uma situação onde o solo é mal drenado. Então aqui tem alguns tipos de solos, são os organossolos e os solos gley. Tudo aqui é em função do teor de matéria orgânica, que tende a acumular nesses ambientes. Nós temos um tipo que é chamado de plintossolo. O plintossolo é onde tem uma acumulação de ferro em função da oscilação do lençol freático. Uma parte do ano o ferro fica reduzido na forma 2 e ele fica dissolvido. E tem uma outra época do ano, justamente por causa da sazonalidade que tem no cerrado, o ferro se acumula na forma de manchas. Então, chamamos de plintossolo. Então, ele está num ambiente onde permite essa oscilação do lençol freático.
Enquanto que esses ambientes onde o lençol freático não se modifica, é o limite do nível de base das regiões e onde o solo fica sempre encharcado com água. Finalmente, tem aqueles ambientes que também podem ser hidromórficos, onde tem a acumulação, tem formação de solos a partir de depósitos fluviais. Então, é chamado de neossolos flúvicos. Então, aqui um exemplo de plintossolo. Então, a gente vê um solo que tem uma matriz geralmente cinza e tem essa acumulação de ferro. Então, essa acumulação de ferro nessa zona, que está marcada aqui na base desse perfil, é exatamente onde ocorre a oscilação do lençol freático. Tem na época mais chuvosa, o perfil tende a ficar saturado em água, o ferro é dissolvido na forma 2, e quando ele está na época seca, esse ferro precipita na forma oxidada, formando essas manchas avermelhadas. Então, o plintossolo, ele geralmente está em ambientes, ele pode estar em zonas de borda de chapada, pode ocorrer onde tem afloramento do lençol freático, em campos de murunduns, e também adjacentes a essas zonas hidromórficas, onde ocorre adjacente a essas zonas onde tem as veredas. Então, esse aqui é um campo úmido, e nesse campo úmido, o solo mais típico é o plintossolo. Finalmente, dentro desses solos hidromórficos, nós temos o gleissolo. Quando a gente faz uma trincheira dentro de um gleissolo, geralmente a água rapidamente ocupa a trincheira e a gente observa a quantidade de matéria orgânica que está acumulada e a gente vê que não tem acumulação de ferro aqui embaixo. Isso mostra que esse ambiente está sempre saturado em água. E a paisagem mais típica, a gente pode observar aqui que foi erroneamente ocupado aqui o ambiente, né, foi desmatado, mas a gente observa aqui onde está essa zona onde tem mais escura, exatamente onde tem mais matéria orgânica e onde tem o solo bem mal drenado e onde tem os buritis, né, as veredas, essa vegetação que consegue sobreviver nesse ambiente, né? Então, esse é o típico dos gleissolos. Nós temos, dentre os solos rasos, nós temos o neossolo litólico. Então, a gente observa muito bem aqui a organização da rocha em contato com o horizonte A. Então, a gente pode dizer que esse solo aqui não tem formação de horizonte B, então nós chamamos esse solo de neossolo litólico. Então, a gente uma região que é relativamente comum no cerrado, em zonas mais dessecadas, onde tem afloramento de rocha e também tem esses solos pouco evoluídos, que são os neossolos litólicos. Bem, aqui para fazer uma síntese, nós temos, a gente pode propor para uma forma bem simplificada e simples de conhecer os solos do bioma cerrado, é usar esses guias de identificação. Então, a gente pensa no ambiente de ocorrência, vê a questão do relevo, e quando o relevo é plano, nós geralmente vamos ter esses grupos de solos que nós falamos no início, o solo quartzanênico, quando o material é arenoso, profundo e bem drenado, e os latossolos, que são bastante profundos, mas são solos com maior teor de argila, e são bem profundos e bem drenados, mas todos esses solos aqui são muito de baixa fertilidade. Nós temos aqueles solos onde o relevo é mais movimentado, aí nós vamos ter vários tipos de solos, vamos ter um grupo onde vai ter o horizonte B textural, onde eu tenho acumulação de argila no horizonte B em relação ao horizonte A. O horizonte B mais profundo tem uma tendência a ter mais argila do que o horizonte A. Nós temos também solos de B incipiente, onde está se formando o horizonte B, está no início do processo. E temos, finalmente, solos sem horizonte B, quer dizer, só horizonte A sobre rocha. Então, aqui nós vamos ter vários grupos de rochas em função
do tipo de composição do material de origem e também da organização, né, na paisagem. Finalmente, os solos hidromórficos, como a gente mostrou, né, nós vamos ter solos onde nós vamos ter evidência de oscilação sazonal do lençol freático, que é o caso dos plintossolos. Vamos ter ambientes em que o solo é sempre mal drenado, que são os gleissolos e os organossolos. E, finalmente, aqueles solos que são derivados de ambiente de deposição fluvial, que são os neossolos flúvicos. Bem, como é que está organizada a distribuição desses solos no bioma? Então, aqui a gente tem o bioma cerrado e aqui a distribuição dos solos. A gente aqui, fazendo um zoom, nós podemos verificar que nós temos praticamente metade do cerrado é ocupado por latossolos. É exatamente esses latossolos que são os ambientes mais propícios, mais adequados para a atividade agrícola, usando a tecnologia que a gente tem de ocupar grandes áreas com mecanização e uso de insumos. Então, a gente observa que ele ocupa grandes áreas, extensas áreas e contínuas áreas, especialmente nos planaltos, aqui o planalto do Parnaíba, o Chapadão de São Francisco, aqui a região do Jequitinhonha, aqui o Planalto Central, o Paraná-Guimarães e Parecis. São as zonas mais importantes de latossolos com relevos mais contínuos. E nós temos em torno de 15% de solos arenosos, que é a próxima fronteira que a gente tem que tomar bastante cuidado do uso desses solos, porque tem uma grande fragilidade, eles não têm a resiliência dos latossolos, que está marcado aqui em amarelo. Nós temos os argissolos, que é em torno de 14%, menos de 15%, que também são importantes, que está aqui em laranja. Nós temos outros solos importantes localizados, por exemplo, na depressão do Médio Araguaia, nós temos essa depressão onde está um bananal, nós temos solos, as principais ocorrências em grande escala de solos hidromórficos, tanto plintossolos como gleissolos. Então, aqui é uma depressão bastante importante dentro do cerrado, assim como o vão do Paraná, nessa região, também tem solos hidromórficos importantes, né? E todos os outros solos ocorrem em quantidade muito pequena na paisagem, o restante, né? Então, a gente percebe que esses solos são solos, os mais propícios para a agricultura, são solos que apresentam características físicas e relevo adequado, mas fertilidade muito baixa. Aqui, para a gente ter uma noção, para interpretar um mapa de solos, a gente tem que saber em que escala ele está, porque geralmente a informação, os mapas que a gente tem, são mapas de diferentes níveis de detalhe. Então, por exemplo, esse mapa aqui é o mapa do Distrito Federal, mostrando na escala 1 para 5 milhões. É o mapa do Brasil, né? Esse aqui foi um recorte do mapa do Brasil. Então, a gente percebe aqui 3 classes de solo. Os cambissolos, que está aqui em verde, os latossolos, em laranja, e os nitossolos, que só essa porção aqui mais a norte. Quando a gente vai na escala 1 para 100 mil, quer dizer, a gente mudou bastante o nível de informação. Então, na escala 1 para 100 mil, a gente vai perceber os mesmos grupos de solos. Os cambissolos, tudo que está aqui em verde. Os latossolos, os 2 tipos de latossolos, que já aparece latossolo vermelho e latossolo vermelho e amarelo. Aparece argissolos, que antes não aparecia no outro mapa, e aparece os nitossolos. A gente observa zonas onde tem os nitossolos. E aparecem solos que também não aparecem na outra escala, porque não é possível representar esses solos que ocorrem bastante localizados na paisagem, como são os solos hidromórficos. E, finalmente, existe uma grande importância da relação dos solos com a vegetação natural. Então, a gente
esse aqui é um diagrama mostrando a ocorrência desses solos num perfil bastante esquemático do bioma cerrado. Então a gente vê que todos esses solos que a gente comentou anteriormente, a gente observa aqui nesse diagrama. Então a gente tem aqueles solos hidromórficos associados a ambientes, aos corpos da água, matas ciliares e mata de galeria, neossolos flúvicos. Nós vamos ter esses solos mais rasos ocorrendo associado às matas secas, latossolos nas formações savânicas. A gente vai ter um grande domínio de latossolos e neossolos quartzarênicos, solos rasos nesse tipo de vegetação rupestre e de campo limpo, solos hidromórficos associados a formações vegetais bastante específicas, como é o caso das veredas, onde nós vamos ter especialmente gleissolos, o campo limpo úmido, o campo úmido onde tem plintossolos, especialmente, e ambientes onde a drenagem é ineficiente na paisagem. Bem, aqui nós fizemos uma síntese, onde nós mostramos a grande importância de solos bastante profundos, em relevos planos, em ambientes bastante resilientes. Por outro lado, são solos de fertilidade bastante baixa e que precisam ser modificados pelo manejo da fertilidade. Esses solos são muito importantes para a utilização agrícola intensiva. Por outro lado, existem ambientes de solos muito frágeis e que precisam ser utilizados de uma forma bastante conservacionista para manter o recurso natural e utilizar esses solos no longo prazo. Obrigado.